população. Sou professora Enilda e busco construir uma pré-candidatura coletiva ao Legislativo Municipal da nossa cidade. E é conversando que a gente se entende. E hoje nosso tema será a importância da cultura para a sociedade. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, então já quero começar agradecendo as pessoas que já estão conosco aí nos acompanhando. E nosso papo hoje nós teremos Paulo Cidade, que é escritor, dramaturgo, ativista cultural, ex-secretário de Cultura da nossa cidade e professor. Não podemos esquecer esse título de Paulo, né, que passou 30 anos aí na nossa educação. E Lila Silva, que é secretária estadual de Cultura do PT da Bahia e é diretora de territorialização da cultura do SECUT, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Temos conosco também a intérprete Ivanilda Mendonça e a intérprete Roberta Brandão, que estarão nos acompanhando aí, dando acessibilidade para que nossa live, o nosso bate-papo sobre cultura, chegue a muito mais pessoas e assim a gente possa estar valorizando a língua de sinais, que para nós é muito importante. Bom, vamos iniciar o nosso papo com o conceito de cultura, né? Acho que é muito legal a gente primeiro compreender o conceito de cultura e precisamos desmistificar a cultura como algo à parte da nossa vida, né? Então, a cultura é um elemento principal na construção da nossa identidade, né? Como sujeito, de onde nós estamos, de onde nós vivemos. É o que nos torna únicos em relação ao mundo. E o nosso público aqui tem pessoas de várias áreas de atuação. Então, é importante que todos nós nos sintamos pertencentes a esse debate, né? A gente quer fazer esse diálogo com todos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês conceituam a cultura e como desmistificar que a cultura está ou é referenciada pelas classes cultas, eruditas da sociedade. Vamos iniciar com Lila? Beleza. Cultura. Cultura vem de cultivar, e aí Paulo... Já sei o que é que Paulo vem aí pela frente daqui a pouco, mas eu vou assim, para mim, existe uma confusão, né? Tanto que alguns falam a lei dos artistas, sobre a lei Aldir Blanc. Não é a lei dos artistas, é a lei da cultura, é uma lei de emergência. E todos nós somos fazedores e fazedoras de cultura. Alguns vivem do fazer cultural, outros não. Então, a cultura é a alma, né, de cada um. É o nosso jeito de dormir, é o nosso jeito de falar, né? Tá na vida da gente. As artes transformam isso, né? Dão vidoras de cultura. Cultura é o nosso dia, tá aí no nosso dia a dia, tá na porta da nossa casa e a gente nem percebe, né? Então, assim, de Dona Maria do Coco aos povos e comunidades, né? A seu Zé, que toca sanfona, que durante o ano inteiro ele é pedreiro, ele é eletricista. Então você não diz ele é músico, mas na época junina, aí ele monta o trio eletricista, que é pedreiro, é lavrador, e está ali, né, na manifestação junina, mas ele não tem o ano inteiro como artista. Ele não, mas ele de uma manifestação cultural poderosa, que são as festas juninas, e a gente não enxerga ele durante o ano inteiro como músico, por exemplo. Né? Então, é preciso que a gente desmistifique a ação mesmo da percepção do que é o artista e perceba a construção da cultura, e aí tem essa diversidade poderosa, não à toa que nós temos, tira das macro-regiões e bota 27 territórios de identidade.
E a palavra identidade é uma das mais poderosas que existe, porque cada território, nós somos baianos, tem uma identidade muito particular. Então, isso, e o que é que distingue isso? É apenas o clima? Não, a forma que veste. Então, se você vai se alimentar, a gastronomia de Vitória da Conquista é completamente diferente da, da gastronomia do semiárido Nordeste 2, porque o clima de um lugar, de um fazer, né? Então, a gente atua, nós somos influenciados e influenciamos esse espaço, tá? Então, assim, a cultura começou a ser, assim, às vezes fala da cultura como que a cultura fosse do artista. Não é, gente. Somos todos feitos de cultura, tá? A princípio, é isso. Paulinho, meu filho, aqui para aprender. Me escutaram? Paulo, vamos lá. Com certeza, com certeza, com certeza. Pois é, bom dia mais uma vez, Lila, né? Prazer realmente te ver aqui novamente. É muito bacana. A gente tem se cruzado muito, quer dizer, não mais agora, mas em alguns cursos, em algumas conferências, seminários, a gente estava sempre se batendo nos corredores, conversando, trocando ideias. Era muito bacana, Lila. Saudade, né? Saudade de tudo. E, Nilda, obrigado pelo convite também. Agradecer também aos intérpretes aí. Vou tentar falar um pouco mais devagar, não falar muito rápido, senão eles vão acabar se perdendo no movimento aí. Mas vamos lá. Lila falou bem aí. Cultura, a gente, de uma maneira bem, digamos assim, simples, eu poderia dizer que cultura é todas as manifestações, todo jeito de ser, de fazer, de ver, de tocar, de se relacionar, de encontrar, de dizer, né, como Lila bem colocou aí, cultura é isso. Existem mais de 1000 conceitos de cultura, né? Vários sociólogos, vários filósofos até já tentaram conceituar cultura, né? O nosso ministro, o ex-ministro Gilberto Gil, ele conceituou cultura de uma forma assim muito bacana quando ele tridimensionou a cultura em 3 grandes áreas que sintetizavam de fato o que era a cultura, né? Muitas vezes, quando a gente fala na expressão cultura, a primeira imagem que vem à nossa cabeça são das artes, como o Lila colocou bem aí. Aí fala, o que é cultura? Aí a pessoa responde, é teatro, é música, é dança, é literatura, é artes visuais, é arte indígena, é arte afro, enfim. Aí coloca a arte apenas como um elemento conceitual da cultura, quando na cultura, na verdade, é toda uma idiosincrasia das pessoas, né, da forma como as pessoas pensam, como elas agem. Eu lembro uma vez que Jorge Portugal, nosso ex-secretário de Cultura do Estado, né, criou um conceito de cultura para tentar levar de forma bem objetiva o que significava esse elemento tão importante da nosso conviver diário, né? Ele disse o seguinte, que a maneira, não só como uma pessoa sobe num pé de coco e tira o coco, mas a maneira como ele bebe a água de coco, aquilo é cultura, né? Aquele movimento, aquela forma de beber a água de coco, né? Era bem bacana quando ele falava sobre isso. E todas as vezes que a gente tenta conceituar a cultura, a gente percebe que ela está implicada, ela é transversal em todas as outras áreas. Né? Eu digo assim, se a cultura ela cuida dos males da alma, né? A educação que cuida do jeito de pensar, de ser das pessoas, a saúde cuida da vida, a cultura cuida da alma, enfim, a cultura está envolvida em todas essas vertentes aí, que às vezes a gente deixa ela sempre à margem de todo e qualquer projeto, de todo qualquer planejamento, porque a gente, algumas pessoas erroneamente
acaba, sobretudo, quem está no poder, né, na esfera executiva, considera a cultura apenas como um elemento de entretenimento, né, não considera a cultura como um elemento estratégico. É um elemento que pode muito bem compor e definir a economia, né, os símbolos, os direitos das pessoas através do processo cultural. Né? Então, eu vejo cultura muito mais como um elemento estratégico mesmo, um elemento de desenvolvimento, um elemento capaz de modificar todo esse processo que está aí, gente. Por isso que eu defendo muito, e as pessoas às vezes dizem que eu sou meio utópico, quando eu digo que cultura, ela é tão importante quanto a economia, é tão importante quanto o processo educacional, é tão importante como outras ciências aí, né? E para você ter uma ideia, olha como é fantástico a questão cultural. Quando você pesquisa uma civilização, né, ou os restos de uma civilização, ou encontra vestígios de uma civilização, o primeiro aspecto que você consegue identificar aqueles traços daquela civilização é através da cultura. Né? Quando você pega o artesanato, quando você pega as armas, os desenhos, a escrita, a forma das suas habitações, tudo isso são traços culturais que o cientista vai, a partir daí, delineando e montando a história daquela civilização. Então, cultura é todo este processo de construção que permeia o ser humano, né? Ela como Lila colocou bem, ela está no dia a dia nosso. Não tem como dissociar o cidadão da cultura, né? E nem a própria política a gente pode dissociar da cultura, porque o cidadão ele precisa estar politizado para entender como funciona o processo. E às vezes ele confunde a política partidária com o cidadão político. Outro dia eu escrevi uma crônica falando sobre isso, acho que foi essa semana até, semana passada, né? O político cidadão e o cidadão político, falando do processo cultural nessa ação aí, nesse movimento. E a gente precisa entender que precisamos nos organizar, precisamos nos estruturar, precisamos se fortalecer se a gente quiser avançar nas políticas públicas de cultura. Né? Não basta conceituar, né? Conceituar é importante, claro, é extremamente importante. Eu acho que, mais do que conceituar a cultura, é preciso conhecê-la, né? É preciso conhecer as coisas que estão em seu entorno, é preciso conhecer como é que se dá a dinâmica. Outra coisa interessante, você vai ter que concordar com isso, a dinâmica nossa, quando eu falo nossa, eu falo em relação à cultura, é muito diferente da dinâmica da educação, por exemplo. Né? A cultura está em processo assim, contínuo de mudanças. Lila falou em multiplicidade, né? Ela falou em diversidade. Então, olha que coisa fantástica, nós temos uma multiplicidade dentro de uma pluralidade que é diversa. Que coisa meio maluca, né? A gente está dentro desse processo todo assim, e de repente a gente descobre que não tem, como você colocou, Dona Maria lá do coco, o Sr. José do artesanato, mas tem muito mais outros elementos aí que estão dentro disso. Eu acho que cultura é isso aí, esse processo todo de construção. Ok? Obrigada, Paulo. E também a gente conseguiu desconstruir um pouco de que cultura, só quem tem acesso é quem tem um nível superior, os mais abastados financeiramente, os eruditos. Isso acho que foi algo que a gente conseguiu tirar, né, essa imagem, porque cultura é o dia a dia nosso, né? O que é que diferencia, o que é que torna os indígenas diferenciados? É a sua cultura. Né? Então, que faz com que eles tenham a sua característica própria, tenham as suas tradições próprias e o tornam diferente. Né? Então, isso... Nilda, complementando o que você falou, a questão até que eu não fechei na questão do erudito. A gente recebeu isso como herança da Europa, né? Essa questão de que cultura pertencia somente aos abastados, né? Tanto que as companhias europeias eram importadas para o Brasil e só para uma elite, né? Só para um grupo pequeno, né? A expressão
merda para você, que a gente diz no teatro, né? Merda para você. Às vezes, algumas pessoas acham estranho quando dizem, em vez de desejar sorte, a gente diz merda. Por quê? Porque naquele tempo, quando as carruagens, quer dizer, os teatros ficavam cheios, havia muita merda na porta dos teatros. Por quê? As carruagens vinham com seus cavalos, os cavalos cagavam em toda aquela área ali. Então, quanto mais merda tivesse, era sinal de que a plateia está cheia de gente. Acho que é por aí. Entendeu? Pois é, e também temos que desmistificar que só tem cultura quem vai ao teatro, quem vai ao museu, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela é deixada, falando da massa, da maior parte, não tem acesso a esses instrumentos importantíssimos, mas não significa dizer que não tem cultura, né? Então, a gente precisa compreender bem isso. E hoje, com a internet, a gente não precisa ir ao museu, a gente pode acessar pela internet e entrar no museu e ver a arte, né? A arte é uma parte da cultura, né? Não é a cultura em si, é uma parte da cultura, como o Lila disse. Então, acho muito interessante. E a negação da cultura em si já é cultura, entendeu? Exatamente. Por mais que você negue, já é cultura. Exatamente, por isso que quando as pessoas, você vai fazer uma live falando de cultura, você não é da educação. Cultura e educação não sobrevive diferenciada, né? Até porque no fazer a educação na sala de aula, a gente acaba praticando muito, criando muito a cultura do ponto de vista de arte, também do ponto de vista de conceito, né, da cultura. Fazendo só uma colocação bem grosseira, rapidinho, sobre isso aí. Assim, se a educação ensina a ler e a escrever, a cultura ensina a pensar. Muito bem, é isso aí. No Brasil, até março de 85, a cultura era um apêndice do Ministério da Educação. Então, sempre funcionou como um apêndice do Ministério da Educação. Somente em 85, março de 85, foi criado o Ministério da Cultura, quando o presidente era José Sarney. E durante esse tempo, foram construídas, de 85 para cá, foram construídas políticas públicas para a cultura no país, principalmente no período que nós tivemos o governo mais popular, que valorizou a cultura. Em 2019, nós tivemos o desprazer de ver o Ministério da Cultura ser extinto e ser transformada em Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Então, perdeu esse status de ministério. Aí, eu fiz uma consulta no site do Ministério do Turismo e fiquei preocupada com a definição da Secretaria Especial da Cultura. Adiante, ele aborda os aspectos culturais, mas começa a dizer da seguinte forma: qual é o papel da Secretaria Especial da Cultura? Assessora o ministro do Turismo na formulação de políticas, programas, projetos e ações que promovam o turismo por meio da cultura. E isso me deixou preocupada com esse início para que serve a Secretaria de Cultura. Então, para vocês, essa mudança de perder o Ministério, se transformar numa secretaria dentro do Ministério do Turismo, foi um retrocesso, a cultura perder esse status de ministério? Como a cultura como secretaria, a cultura mantém autonomia para a criação de políticas públicas? E os pontos de cultura, que é algo que a gente avançou muito nesse país, eles foram prejudicados com a extinção do Ministério da Cultura, Lila? Desliga o microfone, Lila. Seu microfone está desligado, Lila. Calma. Desligando. Está desligando aí. Não, pode falar, Lila. Então, aí eu estou olhando aqui para vocês e não estou vendo que está desligado. Então, gente, é o maior retrocesso da história, né, do país.
com exceção do período da ditadura militar, né? Então, assim, é um governo que é a destruição da educação, porque e a cultura é como o pensar, né, para ele, todos os artistas, todos os fazedores de cultura, é uma coisa que é fora totalmente um século XXI, né? A gente não processo fantástico, porque desde o governo Lula estava tendo um empoderamento, um fortalecimento muito grande das políticas públicas, de um modo geral, né? E aí vamos tratar aqui especificamente da cultura, e aí com programas como Cultura Viva, que aí estão os pontos de cultura maravilhosos, tirou a visão elitista da cultura como as belas, e aí diz assim, ó, ciganos, geradizeiros, pescadores, quilombolas, povo de santo, tudo isso são elementos da cultura e os pontos de cultura com liberdade para serem constituídos em suas linguagens e o seu fazer, em cima dos seus saberes, e aí de repente para tudo, para e percebe, né? Para você ter ideia, o filme Marighella ficou o tempo todo aí sem poder ser apresentado no Brasil, né? Rodando aí outros países, ganhando prêmio e sem poder passar aqui. Então, assim, nós não temos Ministério da Cultura mesmo, mas até agora, para você ver essa lei de emergência cultural, que foi batizada como Aldir Blanc, que é uma lei que tem isso com Benedita da Silva, deputada do PT e tal, que 3 bilhões, passou quase por unanimidade pela Câmara Federal, né, com a relatoria de Jandira Fegali, depois foi para o Senado com a brilhante articulação de Wagner, nosso senador Wagner, que deu um show na articulação, de novo, quase por unanimidade, aprova, vai para a sanção, tinha 15 dias, a gente estava contando com 15 dias para a sanção dessa lei, o presidente deixou no último minuto do segundo tempo para sancionar. Mesmo assim, como a partir da sanção estava previsto que na hora que sancionasse teria 15 dias para repasse para estados e municípios, aí em cima disso, aí vem aí uma MP agora, que até também, graças a Deus, que pelo menos é o Zé Guimarães, né, que está lá com a MP, para resolver a questão do prazo e a forma de repasse. Enquanto isso, a classe artística, os fazedores de cultura estão sem poder, sem nenhum tipo de recurso para sobreviver, que é para ontem. Então, porque pegou esse problema todo, agora não, o desmonte do MINC e da cultura, embora tivesse o MINC, e da classe cultural, não é deste momento só. Com a pandemia, ela, né, aparece. E aí sim ganhou uma visibilidade poderosa, e no meio de tudo isso, apesar, né, da tristeza do momento, mas o que eu nunca tinha visto na minha vida, a unidade de quase todos os partidos, o setor cultural, os artistas, mas é tal de uma força, formaram uma rede e lutaram por aprovação dessa lei. Então, no meio disso tudo, né, dessa coisa de tanta tendo por aí, mas a Câmara e o Senado, né, lá, mas formou-se uma rede, né, poderosa dos fazedores de cultura, junto com os políticos, e isso tem sido bonito também de se ver. Por isso que ela foi aprovada, né, com unanimidade quase, nos dois poderes. Então, assim, é muito triste a gente avançar tanto, né, no governo Lula, Dilma, com Gil, Juca, e hoje, dentro do Ministério do Turismo, é lamentável. Paulo. Então, de fato, a cultura parece bolinha de ping-pong, né? Fica jogando ela de um lado para outro, assim, pá, 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 vai cultura. Não, a cultura não dá certo aqui, a cultura dá certo ali, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Começou no Ministério da Cidadania, depois acabou que vai para lá, vai para cá, foi parar no Ministério do Turismo.
Quando ela foi criada, quando o Ministério da Cultura foi criado em 1985, né, na época de José Sarney, foi muito bom o processo no início, tanto que ainda na época de José Sarney nós tivemos um ministro excelente, que até hoje ele é referência também em alguns conceitos culturais. O próprio Gil, a própria Cláudia Leitão sempre acaba elogiando bastante ele, que é o Celso Furtado, né? Celso Furtado que escreveu um livro chamado Cultura e Desenvolvimento, que ele fala da cultura nesse processo de construção da política pública, né? Nesse processo da economia, como é que a cultura deve se comportar nesse ambiente, né? É por isso que quando o Gil criou, melhor, ele disse que a cultura partia de 3 dimensões, a dimensão simbólica que é inerente à cultura, né? Porque tudo parte do simbolismo mesmo, tudo parte da identidade. Ele disse também que a cultura parte da dimensão cidadã, e aí ele coloca até hoje, né, a Constituição como uma referência aos direitos culturais. Tudo que a gente falar de cultura hoje, em termos de direito, em termos de vitórias, de ganho, está lá na Constituição Federal. Você vai ver lá nos artigos da Constituição, sobretudo o que cria o Sistema Nacional de Cultura, nos direitos culturais, que está lá no artigo 205, e tantos outros artigos que mencionam a cultura como elemento estratégico de tudo. E a outra dimensão que Gil colocou muito bem foi a econômica. Eu acredito que ele deve ter lido muito Celso Furtado, né, quando então ministro, passou pouco tempo como ministro da Cultura, acho que foram 6 meses, 7 meses, mas assim, deixou um legado muito bacana em relação à cultura nessa questão econômica, né? Sobretudo porque às vezes é muito difícil você valorar o produto cultural, né? É difícil você dizer assim, bom, é fácil você falar que um celular como esse, ele pode custar R$500, né? Porque a indústria consegue fazer 10 milhões de celular desse em questão de segundos. Agora, se você tiver, por exemplo, um elemento aqui, tem aqui um elemento, esse daqui, por exemplo, esse elemento artesanal, né? A gente não consegue fazer 10 milhões dele aqui, um artesão vai fazer um para você, especificamente. Então, às vezes, é difícil você valorar a cultura. E Gil fez isso muito bem quando mostrou que a cultura podia estar em todas essas 3 dimensões, e dessa forma a gente poderia se organizar e se fortalecer nesse processo. Aí você pega, esse governo, ele entendeu esse negócio. Não é que ele não entendeu, ele entendeu que se der autonomia à cultura, a gente domina tudo. Entendeu? A gente parte por um processo de construção e de força. Gil entendeu isso quando o que ele fez? Ele fez com que não a cultura, mas o processo organizacional dentro da cultura chegasse do Oiapoque ao Chuí, né? Quando criou a Lei Cultura Viva e os pontos de cultura, que foi uma sacada fantástica. Aí a Argentina copiou a gente, o México copiou a gente, a própria França. E olha que a França hoje investe mais de 11 bilhões de euros na cultura. O orçamento do Ministério da Cultura mesmo é uma coisa de louco, você nem acredita quando vê o orçamento do Ministério da Cultura da França, né? Então, eles entenderam isso. Então, o que fizeram? Tentaram nos calar, né? Tentaram calar a cultura. A cultura não, deixa a cultura quieta lá. Vamos jogar ela para um lado, jogar ela para o outro, jogar ela para um lado, jogar ela para o outro, até que a gente foi parar no turismo. E você bem colocou, Nilda, a cultura como apêndice, né? Como elemento lá, assim, decorativo. É tanto que o conceito que está lá, se você for olhar no Ministério da Cultura, e você me chamou a atenção, no Ministério do Turismo, você me chamou a atenção disso, está lá dizendo que a cultura está ali para servir ao turismo, né? Quando, na verdade, a assessoria que eles falam é de servir, ou seja, de fazer cultura, né, para turista ver, né? Criar arte para turista ver. Não o turista não tem que chegar aqui e, de repente, olhar que aquele produto cultural é um produto que vem sendo produzido o ano inteiro no país, e que aquele grupo que está fazendo ali, ele é fortalecido por políticas públicas. O turista não quer saber disso, não, ele quer saber aquela atividade que está rolando ali. Só que, como não existe uma política pública para manter esses grupos, eu dou como exemplo Ilhéus mesmo, para manter esses grupos continuamente o ano inteiro produzindo, e no final do ano, o que ele vai apresentar ao turista, na verdade, é um resultado daquilo que ele já faz,
Aí, como não tem essa política pública, o que acontece? O turista vê no ano seguinte, vai na Casa Jorge Amado, por exemplo, ou vai ali no calçadão Jorge Amado e vê uma outra coisa. Se vier o mesmo turista, não vai ver aquela mesma atividade. Porque quando você tem a mesma atividade, o turista passa para o outro e diz assim, olha lá, tem um grupo de Bumba Meu Boi fantástico que se apresenta todas as sextas-feiras, né, às 10 da noite. E isso não acontece porque não existem políticas públicas para isso. Tá? O que existe a cultura vista como apêndice. Aí cria-se uma Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Cultura e Esporte, Secretaria de Educação e Cultura, quando a cultura, na verdade, se diz muito bem, é apenas um apêndice. Entendeu? E como dito por você e por algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, a cultura ensina a pensar, né? Então, a cultura, ela abre a cortina da vida para as pessoas. Então, a gente consegue ver um outro mundo com o feito cultural. Então, a quem interessa que a cultura não tenha esse papel importante na vida, né? Então, e aí a gente acaba ficando, às vezes, trazendo cultura de fora, como eu vou dar um exemplo aqui, Halloween. Halloween agora é moda no Brasil fazer Halloween, não é da nossa cultura, não tem nada a ver com a gente, e a gente deixa de viver um produto que é nosso, da nossa terra, que a gente tem que cultivar, e passa a cultivar, consumir produtos de fora, quando temos muitos produtos para consumir internamente. Isso é uma pena. Bom, a pandemia do Covid pegou todo mundo, vou usar um termo bem popular, pegou todo mundo de calças curtas, né? Todo mundo desprevenido. Então, a cultura talvez seja uma das áreas mais prejudicadas com o Covid, né? Porque o fechamento de teatro, museus, bares, as apresentações culturais, as reuniões para desenvolver a cultura, tudo isso ficou parado. E, com certeza, a cultura será a última a voltar ao normal depois dessa pandemia. Acompanhamos a luta de toda a categoria, de toda a classe, pela aprovação da Lei Aldir Blanc no Congresso Nacional, que foi um sofrimento a aprovação dessa Lei Aldir Blanc. E eu queria que vocês me falassem um pouco de como a cultura foi afetada pela pandemia e qual a importância da Lei Aldir Blanc para os trabalhadores da área da cultura. E, Lila, quando você respondeu, eu gostaria que você falasse um pouquinho, já que você é da SECUT, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, como é que a Secretaria de Cultura da Bahia está se mobilizando para ajudar a cultura nesse período? Certo? Eu queria que você também abordasse um pouquinho sobre isso. Ok? Lila, é com você. Ok. Então, primeiro, 3 bilhões, né? Que era um dinheiro que estava lá no fundo, gente. A cultura já estava com dificuldade, esse dinheiro já existia lá e estava parado. E aí vem a lei, e aí 3 bilhões hoje é o aporte para a cultura. Dos 3 bilhões, que é em nível nacional, né? E Distrito Federal, né? Então, aí tem que chegar são mais de 5 mil municípios no Brasil, aí estados e municípios. O estado fica com 50% do valor e o município 50%. 1.206.257,89 é o valor que está destinado para Ilhéus, desta agência. Para receber isso, precisa que o sistema todo de cultura esteja funcionando? Não. Porque, como a lei é essencial, se fosse condicionar a ter secretaria, fundo, conselho, isso seria, os artistas e fazedores de cultura poderiam ser prejudicados, sendo que eles não têm responsabilidade disso. Mas que é fundamental, porque na hora do repasse aí, como é que vai ser feito esse repasse? A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Arani, Santana e Taquari, estão participando dos fóruns e toda,
de territorialização da cultura, estou me reunindo, inclusive eu estava na estante com o Kim Jing, até entrar aqui com vocês, orientando, né, porque precisa do órgão fiscalizador. E esclarecendo algumas dúvidas de quem pode e quem não pode receber isso. A tendência vai ser a linha 1, que é de R$ 600, o CPF, ser o Estado, o repasse, né? Como é o Bolsa Família, é por aí, porque aí fica mais fácil. A tendência é essa, desse valor de R$ 600. Mas tem as duas outras linhas, que é para espaço, ponto de cultura e tal. O Márcio Griot, que também está no fórum, até ontem ele estava colocando, olha, eu acho que ponto também deveria ficar com o Estado, porque já tem cadastro. Mas tem o aporte. Aí o município tende a ficar com a verba para espaços culturais, e aí o espaço cultural, o reconhecimento desse espaço é feito pelo município. Então, como tem casas de shows aí, tem espaços aí em Ilhéus, que são espaços culturais, independente de vender a bebida ou não, mas são espaços culturais. Tem artistas se apresentando, tem tudo. Então, aí o município reconhece como espaço cultural R$ 1.000 como subsídio para ajudar esses espaços que estão lá com as portas fechadas, né, que tem despesa de luz, de água, isso é para espaços, que aí a característica desse espaço, né, aí é o município, cada município tem o seu perfil. Lila, pode ser espaço público? Não, espaço público já tem, isso é para espaços, né, da cultura. E o outro pode ser que menos de 20% deste recurso, desse 1 milhão, não menos de 20% para editais. Ah, mas só pode ser edital? Não. O formato desse edital pode ser premiação, mas aí o município tem 20%. Então, isso dá um fôlego à classe artística, os fazedores e fazedoras de cultura. Uma outra questão, e aí é o que quando eu comecei, né, na questão do que é cultura, é perceber que as artes estão dentro da cultura, mas a cultura é para além disso. Então, Ilhéus, muito especialmente, né, a gente tem pontos de cultura, tem um circo, maravilhosamente, aí, a palhaceata, ou seja, você tem um leque, uma diversidade extraordinária, tem uns terreiros aí, que tem as manifestações culturais, para além da questão religiosa, né? Então, a Baiana da Acarajé, ela é cadastra sim, porque a Baiana da Acarajé, ela não é uma comerciante, ela é o símbolo de identidade cultural. O Acarajé, ele não é tem que estar muito bem percebido para que essas pessoas sejam cadastradas, que aí é que está. Para receber, tem que estar cadastrado. O Estado da Bahia, imediatamente, né, abriu lá o cadastro. Pronto, então você entra no site da Secretaria da Cultura e se cadastra. Né, com o seu CPF, vai lá, cadastra. E o município também tem que fazer isso, tem município, né? Porque senão não vai receber. Então isso é muito importante, isso é uma prioridade hoje, porque na hora que libera, o município tem 60 dias para execução disso. Ai, Lila, mas os artistas, os fazedores de cultura vão ter que... Não, gente. Para os prazos, porque é uma pandemia, ninguém vai poder estar fazendo a parte de edital, né? Porque o de R$ 600 não precisa de prestação de conta. Mas quem vai para edital, aí sim, isso é a prioridade, é a ordem do dia, o cadastro de Ilhéus. Como é que está o cadastro de Ilhéus? Então, assim, o que é que aconteceu com a pandemia? Assim, simplesmente isso.
tem pessoas que estão passando fome. E aí, não é só o músico que não pode tocar no barzinho, não. É também o cenógrafo, o iluminador, a costureira que faz o figurino para as festas tradicionais, que hoje nós não estamos podendo fazer porque é aglomeração, né? É o artesanato, teve um impacto pesado. O artesanato, que é economia criativa, artesanato é cultura. Também não está vendendo. E o artesanato também que tem que estar encarado também, o artesanato é a urgência dos municípios. Então, eu estou atendendo 2 municípios, a média por dia, via plataforma, né, com a minha equipe, orientando para e passo o município, ajudando mesmo, corre, vamos fazer, para poder isso chegar na ponta, tá? Eita, acelerei, é que eu sou meio apaixonada também pelo tema, eu vou, viu, gente? Então, leva, gente. Ok. Paulo, diz aí para nós como é que a cultura foi afetada nessa pandemia e a importância da lei Aldir Blanc para os trabalhadores da área da cultura. Olha bem, Lila colocou muito bem todas as características aí da lei Aldir Blanc, né? Quanto a essa pandemia, eu acredito o seguinte, ironicamente, né, se a gente for analisar assim, ironicamente, as pessoas descobriram que sem arte não dá para viver, né? Porque na pandemia o que mais acho que a Netflix e outros canais de streaming, acho que nunca venderam tanto na sua vida como agora, porque o que teve de gente fazendo assinatura não está no gibi. Outra coisa são as lives, né? As pessoas descobriram que as lives é um negócio. As lives são um negócio. E até lançamentos de livros foram feitos de forma online, né? Que eu achei fantástico. Eu vi 2 lançamentos de livros assim. Claro que a gente precisa tocar e sentir, e isso me dói bastante. Por exemplo, eu estou sentindo porque ainda tem tanto tempo que eu não vou ao cinema, eu sou apaixonado por cinema, quando eu passo em frente ao Cine Santa Clara ali, que eu tenho que sair, que não tem jeito, eu fico olhando assim, oh meu Deus, como é que eu vou vir novamente para o Cine Santa Clara assistir meu filme preferido, né? E o teatro, não se fala, o teatro nem se fala, a gente está ali ao vivo de pertinho. Então eu acredito o seguinte, ficou claro, e você colocou muito bem, que nós fomos os primeiros a serem fechados, e todos os espaços culturais foram lacrados mesmo, e seremos novamente os últimos, né? Você vê que em Salvador aí, Lila, quando o prefeito aí anunciou, e o governador anunciaram, as fases em que gradativamente o comércio vai voltar a funcionar. E os teatros aparecem lá em último lugar, lá na pontinha, assim, ó, quando tudo já tiver resolvido, se tiver resolvido, aí a gente abre o teatro, né? Embora na Europa alguns teatros já abriram, né, se adaptando à distância, tal, e etc, e tal. Os templos também estão começando a se abrir, etc. Bom, em suma, a gente precisa se reinventar, e se reinventar cada vez mais. E esse negócio de live é um negócio que pode dar certo, né? Mas a gente ainda precisa pensar em outra forma de dialogar com o nosso internauta, com a pessoa que está do outro lado da câmara, para que as lives, para que as apresentações culturais fiquem mais atrativas. Eu lembro que uma vez conversando com o Romualdo, né? A gente pensando num espetáculo tecnológico, né? Antes dessa pandemia acabar, ou melhor, começar, há muitos anos atrás, a gente conversando, e falou assim, poxa, como é que a gente faz para tentar tirar as pessoas da frente do WhatsApp? Eu digo, é difícil, né? Não tem como, principalmente porque ela virou hoje uma ferramenta indispensável. Então é o seguinte, vamos criar um espetáculo em que começa no WhatsApp. A pessoa chega em casa e já recebe a primeira cena e diz, não, você vai ver o restante quando chegar no teatro. E chegando no teatro, você só vai ver o restante quando você chegar em casa, porque lá no WhatsApp vai dar a resposta dessa cena que aconteceu. E assim sucessivamente, a gente precisa reinventar e dialogar, e não combater essas tecnologias todas que estão aí, né? Eu acho que essa pandemia mostrou que, ironicamente, sem arte não dá para se viver. Embora já sabíamos disso
há muito tempo. Né? E a lei, Lila colocou muito bem aí, né, nesses três pontos principais da lei, e eu tomara mesmo que o Estado fique com essa parte do CPF, né, desses R$ 600, porque o Estado tem mais capilaridade, tem mais condições de fiscalizar quem de fato já recebeu o auxílio, né, mesmo que não seja cultural, mas seja o auxílio emergencial. O Estado tem essa ferramenta, o município não tem. Não tem como saber se o artesão recebeu esse auxílio emergencial ou se o outro não recebeu. Então, é meio complicado. Tomara que o Estado mesmo assuma. E é isso. Foi essa colocação rápida que eu quis falar sobre a lei, ou melhor, essa pandemia e essa relação irônica que acabou sendo com as artes. E você traz muito bem aí a questão de como as pessoas acabam descobrindo que a arte é imprescindível. E quem ainda acredita que cultura não é importante, que a arte não é importante, imagine um mundo sem as músicas, né? Sem os sons, sem as telas, né? Sem as cores. Imagine esse mundo, como seria um mundo chato de viver, né? Seria muito chato. Muito chato. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas 3 plataformas, YouTube, Facebook, Instagram. Estamos aí colocando alguns comentários para que as pessoas estão nos acompanhando. Agradeço a cada um, não vou citar nomes para poder não correr o risco de esquecer algum. Então, é muito importante que vocês estejam conosco toda quarta-feira, para que a gente discuta temas importantes para a população, para a nossa sociedade, e sair um pouco da caixinha. A gente precisa sair um pouco da caixinha e pensar que nós somos um ser integral, que vivemos no meio social e que tudo nos afeta, né? Seja qual for a área, tudo vai acabar afetando. Bom, nas cidades, né, em todas as cidades no país, temos os conselhos de cultura e temos em alguns o Fundo Municipal de Cultura. Tem cidade que não construiu esse fundo, mas principalmente as maiores, todas construíram. E os conselhos de cultura e o Fundo Municipal de Cultura são fundamentais para a implementação das políticas de valorização da cultura. Qual é a importância do legislativo, que a gente sabe que tanto o conselho quanto o fundo passa pelo legislativo, né? Então, qual a importância do legislativo para fortalecer esses fundos municipais e a criação de políticas públicas municipal para a cultura? Lila. Seu microfone está... isso, vamos lá, Lila. Gente, é porque tudo tem a aprovação da Câmara, né? Existe, estão correndo atrás para remontar. Então, assim, cabe à Câmara, cabe aprovar, né? Já está público. Mas sem a parceria do Legislativo, o poder público ele não tem como agir sozinho. Porque tem uma institucionalidade, tem normas. Né? Então, a questão de fundo, o plano municipal de cultura, o marco regulatório, isso tudo é muito importante, a parceria com vereadores, vereadora, né, Eneida? Sensível a isso, colocando Ilhéus, e aí Paulo pode ver isso, como é que está a questão do cadastro de Ilhéus, porque o monte é razoável, mais de 1 milhão. Né? Então, não sei como é que está direitinho, não sei como é que está o conselho, se está tudo bem, entendeu? Até queria ouvir de Paulo, né, que Paulo é super militante nisso, e aí a gente já falou né, de como a gente se encontra em todos os lugares, mas assim, sem uma voz na Câmara para defender, fica muito mais difícil o caminho dos fazedores de cultura, dos artistas. É muito importante. Isso aqui que você está fazendo é fundamental. Né? Um momento que eles precisam muito desse acolhimento. Precisam saber porque tudo vai reverberar na Câmara.
e aí no poder mesmo, público, para aprovação. O que vem por aí mesmo é edital, é prêmio, dinheiros que vão entrar aí e que é importante que se participe, que faça uma consulta ao conselho, né? Paulo, você pode me dizer até como é que estão as coisas aí? Então, vamos lá. Rapidamente respondendo a Lila, eu digo que o sistema municipal de Ilhéus ele é completo. Ele tem todas as instâncias e tem todos os instrumentos. Agora, ainda estamos atrasados nesse processo de cadastramento, mas, segundo soube, o secretário atual de Cultura já está mobilizando alguns segmentos para fazer esse cadastramento, né? E o conselho é atuante, é um conselho, diga-se de passagem, bem atuante. Eles se reúnem regularmente, uma vez por mês, o que é importante, né? Eu acredito que... e tem pessoas muito capacitadas no Conselho que vão ajudar nesse processo da construção da lei Aldir Blanc, né? Aldir Blanc. Quanto à importância do legislativo, engraçado, assim, se você for analisar, eu gosto muito de pesquisar alguns países para saber qual é o comportamento desse país em relação a esses movimentos sociais, a organização da sociedade civil, o poder público. E aí eu descobri, por exemplo, que na França, olha que legal, na França existe um candidato específico no legislativo da cultura. Então tem um cara que é eleito só para cuidar das coisas da cultura, né, em cada um daqueles distritos ali. E isso é extremamente importante. Não é qualquer um que é eleito, uma pessoa que é qualificada, preparada para falar sobre o processo cultural. Na França é extremamente interessante isso. Eu acredito, assim, que se a gente não consegue eleger um representante, digamos assim, que venha diretamente da cultura, mas pessoas capacitadas e sensíveis, como a Enilda, por exemplo, que está altamente antenada com todo esse processo cultural. E ela falou uma coisa inicialmente muito bacana, quando ela disse assim, educação e cultura não podem viver dissociados. Mas isso ela não está dizendo que tem que se juntar a cultura com a educação num processo estrutural, por exemplo, né, de uma secretaria. Não, ela está dizendo o seguinte, que o que a cultura pensa e o que a educação pensa podem trabalhar juntos, mas cada um no seu segmento, na sua área, porque são características muito peculiares para cada uma dessas ciências, eu vou chamar assim, né, dessas instituições. E isso é importante. Então, o legislativo precisa, cada vez mais, propor políticas públicas para fortalecer as ações culturais. Agora mesmo está se discutindo aqui também, paralelo à lei Aldir Blanc, um auxílio emergencial cultural do município, né? A nossa vizinha cidade de Itabuna acabou de aprovar, da Câmara de Vereadores, por exemplo, R$300 mil que vai ser destinado aos artistas. Ou seja, uma parte do recurso que é devolvido da Câmara para o município, né, do 1 ao 10º, e o mesmo vai acontecer aqui com Ilhéus, né? A Câmara já está se mobilizando para isso. Mas é isso, nosso tempo está se esgotando, não vou me destrinchar mais sobre esse detalhe, mas acredito que sim, que o poder público, que sobretudo o legislativo, pode muito contribuir com o processo cultural, principalmente nas suas comissões de cultura, colocar vereadores que estejam realmente envolvidos com esse processo. Muito bem. E a gente percebe o quanto o legislativo é importante em qualquer área, né? Eu sempre tenho dito que a gente precisa refletir muito na hora da decisão do voto ao legislativo, seja para vereador, deputado estadual, deputado federal ou senador, porque são eles que vão definir a vida de uma cidade, de um estado ou de um país, porque tudo acontece no legislativo. É no legislativo que as leis são aprovadas, né? Que o debate é feito. E quando a gente elege alguém, a gente não elege alguém para representar um setor específico, né? O vereador, o deputado estadual, o federal, o senador, pode até ter um segmento, mas ele é eleito, após ele ser eleito, ele representa o todo, é toda a comunidade, né? Então não pode se focar, não, eu ando aqui na educação, só vou militar e trabalhar pela educação, não, ao contrário. Então, cada vez, quanto mais o legislativo for forte, melhor a população estará, mais forte estará a sociedade. Então, a gente já está bem avançado, né, no tempo,
Eu vou abrir rapidinho para as considerações finais de vocês, para a gente ir concluindo a nossa live da semana. Lila? Seu microfone está ligado, Lila. Bem rapidinho, só um minutinho por conta do tempo. Paulo, você que já está com o microfone, suas considerações finais, um minutinho. Então, pronto. Eu quero agradecer o convite. Falar em política cultural é minha praia, eu me divirto bastante, eu gosto, eu me envolvo nessas questões. Mas, mais do que política cultural, acho que uma coisa que eu mais gosto mesmo é escrever. Eu sou da área de literatura, então gosto mesmo. E aproveitar e falar, dizer um peixezinho aqui. Vou estar lançando meu mais novo romance até o final do ano, que é Rio das Almas. Né? E dar um abraço, um beijo virtual para a Lila, que está aí. Lila, você está do outro lado, mas a gente está sempre junto. Nilda, obrigado. Agradecer aos intérpretes de Lila também aí, que fizeram toda essa tradução nossa, né? Embora às vezes a gente fale um pouquinho mais rápido. Mas é isso. Obrigado, Nilda, e sucesso. Eu tenho certeza que você será uma representante ímpar na Câmara de Vereadores. Obrigada, Paulo. Lila, um minutinho rapidinho. Obrigada, Paulo. Lila, um minutinho rapidinho. Pronto, obrigada aí por nos receber em casa. Parabéns, Enilda, um debate importantíssimo para o fortalecimento das políticas públicas de cultura. É sempre um prazer estar com você, querido, e contem com a gente, né, para o que precisarem aí. Muito sucesso, viu, Anília? Quero agradecer a todos que nos acompanharam até o momento. Estamos terminando a nossa live semanal e conto com vocês na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, aqui nessas mesmas plataformas, para a gente discutir a semana que vem meio ambiente, mais um tema importante para toda a sociedade. Um abraço a todos, muito obrigada. Um abraço a todos, muito obrigada.